aqui é diferenciada, viu? Muito trabalho, muita dedicação. Juntou, dá 60 anos. As the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. That would only continue the oppression and exploitation of oppressed people in the United States, and specifically African people. Salve, salve, todos os nossos ouvintes que acompanham Preto no Preto. Um prazer estar aqui falando com vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre economias pretas. Foi um tema que a gente já trouxe em live, foi um tema que a gente trouxe, inclusive, depois de uma live sobre mobilização e desorganização, ou organização, enfim, vocês que decidem. A gente acabou conseguindo meio que fazer uma ligação entre os dois temas. E o porquê de um era o porquê de outro, e o porquê do outro era o porquê do outro, e virou um ciclo. Assim. Só que a gente também agora veio falar de forma de soluções, que a gente já tinha falado antes, e trazer algumas reflexões e algumas demonstrações também do que pode ser feito, né? Ou do que a gente faz. Porque eu tenho plena certeza que as pessoas, quando ouvem pessoas criticando, como a gente gosta de fazer, porque nós somos críticos natos. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Então a gente está sempre criticando a postura de fulano de ciclano. E as nossas também. Ver o que essas pessoas que criticam tanto também estão fazendo. O que elas estão propondo como solução prática e que elas colocam em prática. Que é diferente da gente simplesmente analisar, encher a boca para falar e continuar sentado na cadeira confortável sem produzir nada. Mas tem muitas coisas que vão envolver esse tema. E aí, time? Tio Ati de novo aqui com vocês. Hoje a gente veio conversar, hoje a gente veio xingar, entendeu? Não é para você se ofender, mas é pra ficar brabo, é pra ficar puto. Tá brabo? Eu tô brabo, mano. Então, que nem o Lucas comentou agora, a gente tá entrando num outro nível, né? Pensa na gente nesse sentido de primeiro ano, né, do Preto no Preto, introduzindo vários temas importantes, pertinentes, fundamentais para você que assiste a gente. É como se fosse um ciclo pedagógico de entendimento das realidades negras, né? A gente falou de coisas separadas e agora a gente vai começar a mesclar elas, né, dentro de uma compreensão que faça sentido, né, obviamente, para nossa realidade. Dentro desses temas que o Lucas trouxe aqui pra gente, há alguns questionamentos que valem a pena a gente voltar a parar para pensar, já começando ali com eles, né? Tipo, o que a gente tinha um ano atrás, em maio do ano passado, e o que a gente tem pro maio desse ano? O que aconteceu em maio do ano passado, o que aconteceu em maio desse ano? E qual solução a gente construiu para maio do ano passado e qual solução a gente construiu para maio desse ano? Tipo, a gente teve uma onda de comoção que gerou aquelas manifestações do Black Lives Matter, né? As quais a gente, aqui no canal, foi extremamente crítico, né? Da relação que ela tinha para a realidade brasileira e não que não merecesse a nossa sensibilidade em relação à realidade de outros corpos negros no mundo, muito pelo contrário. Não tem, talvez, outra realidade que seja mais empática do que a realidade negra brasileira com o que acontece com todas as pessoas pretas no mundo. Do nada a gente teve aquela onda de mobilização e foto preta no Instagram e hashtag Black Lives Matter e vidas negras importam e tudo mais e pá. E o que aconteceu? Nada, 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 nada. E qual a solução que foi proposta? Nenhuma. É isso. E aí a gente teve em novembro de 2020 uma pessoa preta sendo assassinada dentro de um mercado, filmada, e ninguém nem sequer se sensibilizou em relação a isso, sabe? E é desses vários nadas que a gente vem trazer para reflexão de novo. E o que isso tem a ver com economias pretas? A gente já vai chegar lá. E aí, esse ano, em maio também, a gente teve uma chacina, né? 25 pessoas pretas assassinadas. E esse assassinato, essa chacina de 25 pessoas pretas não gerou a mesma comoção de uma única pessoa preta morrendo a mais de 2 mil quilômetros daqui, né, do nosso país. E não que uma vida vai valer mais do que a outra, mas sabe que a comoção que a gente tem, sabe, que a gente se propõe a fazer, faz gerar a sensação de que uma vida vale mais do que outra, porque se a gente se mobiliza para uma única pessoa que morre, e aí a gente não se mobiliza para 25 pessoas que são assassinadas, parece que aquela vida valia mais do que a dessas 25 que foram assassinadas. E é essa a solução que a gente quer? Eu acredito que não, sabe? E aí tem várias relações que a gente pode fazer nisso. Beleza, vai começar meio viajado, mas vai chegar em algum lugar. O Covid matou, no Brasil até o momento, 420 mil pessoas. Isso é absurdo.
sabe? A relação da pandemia fez a gente olhar para a nossa realidade, para a nossa existência, né, e se questionar, principalmente por conta da nossa fragilidade econômica e financeira, para pensar, putz, por que eu nunca olhei para os meus planos? Mas não porque eu tenho a disponibilidade de grana para investir neles, é porque a pandemia, por conta do desemprego ou por conta do home office, deu essa disponibilidade ou forçou a gente a olhar para dentro para ver o que eu tenho para executar, o que eu queria executar. E precisou disso, o resultado de 420 mil pessoas mortas. A gente com risco permanente de pegar essa doença, né? Só a partir disso olhar para a nossa realidade e pensar o que a gente pode construir para a gente. Se não fosse fora desse contexto, a gente teria essa disponibilidade de pensar para a gente essa construção de alternativas que a gente colocou no nosso primeiro tema ali de economias pretas, né? E quando a gente falou dessas economias pretas que não se consolidam, a gente trouxe algumas relações. Essas relações do porquê que a gente não consegue enxergar esses negócios de pessoas pretas grandes. Por que a gente não consegue sair da tutela do governo ou então do poder público, né? Ou da tutela de estruturas de instituições brancas para a gente efetivamente construir uma solução para a gente enquanto população negra, né, econômica, né? E tem alguma alternativa, a gente tenta construir essa alternativa, né? Tipo, dentro das ideias de negócio, de comunidade, e quais que você conhecia. De um ano para cá isso mudou? O que você conhece, o que você tem, o que você quer para essa realidade, sabe? Você se propôs a fazer alguma coisa, sabe? Juntou teu bonde. Uma coisa que eu achei muito interessante, né? Eu não olho com isso de maneira romântica. Não olho para isso de maneira romântica, muito pelo contrário. Mas eu olho para isso como uma situação a ser valorizada. Muitas das pessoas que eu conheço nas minhas redes sociais começaram a empreender por conta, principalmente na área de vestuário e tudo mais ali, estética. Isso é fenomenal. Isso é fenomenal porque esse potencial empreendedor a gente sempre teve, né? Tipo, uma mãe que trabalha zelador ou na área de zelo, né? Ou como doméstica ou como diarista, ela tem essa disponibilidade de empreender, fazendo costura, corte e, sabe, vendendo outros pequenos produtos, outros pequenos serviços de maneira fenomenal, e são coisas que a gente não valorizou até então, sabe? Até chegar esse momento de pandemia de dizer, olhar pra gente, olhar no espelho e falar, putz, o que eu sei fazer? Se o mundo acabar hoje, se eu perder o trampo agora, o que eu sei fazer? Você entregar o currículo para a mesma função em outro lugar que faça a mesma coisa, sabe? Mas o que eu sei fazer? Isso é importante a gente pensar, sabe? O que a gente consegue potencializar das pessoas que estão ao nosso redor? Porque a gente vai precisar também dessa volta. Isso que a gente vem pensar, porque um ano depois a gente também tá vindo com resultado para vocês, para pensar. Né? Eu não sei se vocês lembram do site que a gente estava falando e tudo mais, e pá, que a gente queria fazer. É um trampo do caramba, galera. E é justamente isso, é aquele fogo, né? A gente não sabia fazer. Buscamos pessoas que sabiam para ensinar a gente, até porque grana para investir, né? Tá foda para todo mundo. E eu vou trazer o exemplo do site para a gente pensar uma visão mais macro. Vai precisar de tempo, vai precisar de energia, vai precisar de foco. E disciplina na guerra é o que a gente precisa ter, porque o mundo é essa constante guerra. A gente está morrendo nessa guerra, né? A gente tá... Essa memória recente aí, pela comoção, pela sensibilidade, a gente lembra do George Floyd, do senhor João lá no Carrefour, e agora desses 25 assassinatos. Sem falar da menina Agatha, sem falar... Se começar a fazer... Já virou já um programa do Datena aqui. Pensar essas soluções, gente, é pensar também essas economias pretas que a gente precisa consolidar e o que a gente fez até então. Né? É muito interessante pensar quais estruturas de poder a gente tem no mundo, principalmente as religiosas, as estruturas econômicas, industriais e tudo mais, e naquelas que a gente acredita demais no potencial das estruturas brancas e poucos no que a gente constrói enquanto população, enquanto comunidade negra, né? E o quanto que a gente investe. E aí, de novo, a gente vem pensar vocês a refletir, buscar conhecer essas alternativas pretas aí, para literalmente para a missão, entendeu? Então, eu vou dar o exemplo do que a gente está produzindo. A gente tem um site chamado Rede Preto no Preto, que é um site que a gente pretende lançar em breve. Qual que é o intuito desse site? Por que ele demora? Primeiro porque é um site. Demora para compor tudo isso, principalmente com pessoas leigas que estão começando a entender toda essa lógica, mesmo que a gente tenha um time destinado para isso. Mas qual que é o ponto disso? O que a gente está tentando fazer para conseguir ajudar nessa organização, inclusive? E que para a gente talvez seja a ferramenta necessária que veio na mente, que a gente conseguir resolver parte de alguns problemas. Desenvolver uma ferramenta onde a gente consiga reunir todos os empreendedores, todos os prestadores de serviços da nossa região, de Curitiba e região metropolitana, e deixar tudo ali à disposição para qualquer pessoa
que precisar de um serviço consiga acessar esse site e disponibilizar esse site para as pessoas conseguirem, sei lá, eu preciso de um transista, de uma transista. Eu entro no site, eu localizo o transista no meu bairro ou no bairro que eu trabalho, no bairro que eu quiser, e lá eu consigo ter acesso ao serviço dessa pessoa. O que acontece? Essa pessoa ela fica disponível para consumidores que ela não estava disponível antes. Talvez não acessava o Instagram da rede dela, ou talvez ela nem tivesse um Instagram. Então a pessoa consegue se cadastrar no nosso site e a partir disso ela fica disponível para um mundo de pessoas, um nicho muito maior. Essa é a nossa dinâmica básica, assim. Por que a gente está tentando propor? Porque dentro da nossa experiência com esse tipo de serviço, a gente, principalmente porque a gente está em ambiente acadêmico, a gente é guru de experiências negras na vida das pessoas negras e na vida das pessoas brancas. Então, onde você fez essa trança? O que você... De tanto escutar isso, onde você comprou essa bata? A gente viu que era uma necessidade que as pessoas tinham. Nós somos craques em tecnologia, enfim, internet, coisas do tipo. Não somos. A gente basicamente nem sabe o que a gente tá fazendo. I don't know what I'm doing. Ah, shit. Mas a gente foi atrás de pessoas que sabiam para tentar ajudar a gente. E o mais louco disso é que, literalmente, quando a gente fala dessas experiências de tentativa de sucesso, sabe? A gente tem esse time empreendedor. E a gente tem medo da vida. E em que momento que a gente começou a ter medo da vida? Sabe? A gente dá margem para pessoas se autopromoverem em cima das nossas pautas e a gente não consegue, a gente mesmo, que é detentor do direito, sabe? De usar a nossa realidade para construir soluções para elas, a gente não usa disso, sabe? E vai deixar esses pilantras aí virarem isso para autopromoção, que é o maior dos desserviços que a gente deixa isso para acontecer. Não, e isso que é mais problemático ainda, sabe? Tipo, não existe essa unidade de olhar e a gente não desenvolve uma crítica para essas pessoas que usam isso para autopromoção, e é por isso que a gente também fica resignado a não falar, seja para o bem ou seja para o mal, porque a gente não consegue ter essa disponibilidade de olhar e falar assim, putz, esse rolê aí não tá da hora. E para olhar para um rolê que tá da hora e falar assim, putz, isso tá muito massa. E dá apoio, porque eu sinceramente, eu vejo um problema grande na comunidade negra. É muito importante entender o que é movimento negro e o que é comunidade negra, porque os dois não tem nada a ver. Uma galera tá pensando em uma coisa, tá correndo atrás de uma parada, e outra pessoa, a comunidade só tá vivendo. É isso. Exatamente. São pessoas negras que formam uma comunidade porque são pessoas negras. Exatamente. E a gente tá dentro desse bolo, galera. A gente tá falando com esse rolê da comunidade negra. As soluções que a gente tá querendo propor são soluções para a comunidade negra, sabe? A gente precisa de parar de ter esse olhar romântico, então, o olhar refém, que buscam heróis, e pensar que tudo que existe, qualquer estrutura que se mexa um pouquinho é movimento negro. A criação de heróis ela é um erro absoluto. É um erro. Ela não tem nada de bom. Porque ela transforma o policial no cara que precisa ser policial 35 horas por dia. Ele não pode deixar de ser... Enfim, ela mata as pessoas aos poucos, tá ligado? Ela transforma aquela pessoa que tá tentando fazer um corre pelo movimento ou pela comunidade negra em um ser supremo que, a partir do erro, cai por terra e aquilo ali morre e tudo que a pessoa fez tem que ser ignorado. Não é assim que funciona. Você não vai deixar de usar uma rede social porque a pessoa que é dona da rede social fez um comentário que você não gostou, tá ligado? Principalmente se essa pessoa for branca. Porque se essa pessoa for preta, você vai deixar. O ponto que mais me incomoda, e o problema pra mim nessa discussão de economia preta, é que o preto não pode errar porque a gente não tem o direito da dúvida. A gente não tem esse direito e a gente já sabe disso. As pessoas pretas também reproduzem essa parte do racismo. Então, as pessoas pretas entendem que a gente também não pode errar. Então, se o cara preto fez isso, se o cara preto fez aquilo, o que ele fez, mesmo que tenha sido fantástico para a experiência da comunidade negra, é descartado. Foda-se. Na nossa parada, o que acontece? A gente teve que lidar com isso. A gente ainda está tendo que lidar com essa lógica. Porque a gente tem um programa, um objeto, uma ferramenta que é muito importante, pode ser, tipo, fantástica para a comunidade. Mas a gente a gente teme lançar isso, inclusive, porque algumas das nossas experiências passadas, que pode ter sido, assim, em relação a um indivíduo só, ela simplesmente pode fazer com que... Não, o Luke Watana? Não, desses caras não, Sabe? Tipo, porque, sei lá, uma vez eu fui num baile, aconteceu uma parada, e daí a pessoa desgostou, e, sabe? Bom, enfim, e é esse rolê, sabe, que a gente precisa entender, que é por isso que a gente tá retomando esses ciclos de temas. Quando a gente falou de cancelamento, agora a gente está inserindo outro tema dentro de tudo que a gente já falou. Essa disponibilidade, sabe, de a gente enxergar a realidade como a realidade é. De maneira, né,
madura, né? Não necessariamente adulta, né? Porque a idade ela não justifica muito essa maturidade. Mas um rolê de que, tipo, as coisas elas precisam ser segregadas ali, no sentido de que o particular ele é político. O particular ele é estruturalmente político. Mas que, ao mesmo tempo, a gente tem que considerar... Você considera o que você quiser. Eu ia falar uma parada aqui, parece que a gente está justificando, mas no limite ali, eu não tô nem aí, na verdade. A ideia de que do produto e de quem desenvolve o produto, elas precisam ser separadas porque, principalmente, historicamente, por conta do anacronismo, tá ligado? As pessoas, no passado, elas tinham uma forma de pensar, de agir, de viver. E a gente pensar com a cabeça do presente em relação ao passado é uma burrice, né? Porque a gente está desconsiderando uma infinidade de processos evolutivos dentro do campo da ideia e do campo tecnológico, enfim, um monte de coisa. Mas, quando a gente está no presente, falando do presente dessas relações, vocês têm noção quão problemático é? Uma pessoa está desenvolvendo uma ferramenta que pode ser fantástica e ela tem medo de colocar essa ferramenta em prática, porque ela tem medo da reação das pessoas para com a experiência pessoal privada dela. Então, tipo, ela se exime de fazer uma parada boa porque ela não quer que pessoas julguem o que ela é e não a ferramenta que ela tá propondo, tá ligado? Exato. E a gente vê muito isso no campo de disputa, né? Eu não sei vocês, eu trabalho com pessoas que produzem cultura e algumas pessoas que são artistas e sabe, tensa a disputa por espaço dentro desse meio, né? E essas guerras ali que extinguem parcerias, que extinguem a disponibilidade de todo mundo crescer junto por conta dessas tretas que o Lucas está trazendo, sabe? Sim. E esse mesmo rolê, ele se expande de maneira com mais drama, né, com maior dramaturgia, na política, por exemplo. E é por isso que a gente tem muito poucas pessoas que valem a pena que se colocam à disposição da política, porque elas não querem ter a sombra de uma mancha em relação à sua imagem, disso, sabe? E das poucas que conseguem se colocar, acabam sofrendo os mesmos ataques. Os pretos estão presos dentro da lógica do herói e da heroína, porque pessoas são pessoas. E o que acontece quando a gente coloca pessoas no pedestal? Elas deixam de ser pessoas. O objetivo sempre é trazer negros para dentro da esfera da humanidade. A gente precisa voltar a ser humano. O que o Lucas trouxe é o seguinte: essa dimensão humana dos exemplos que o Lucas trouxe é de desumanização. Colocar no pedestal é de super-humano, de mitificar, de tornar divino. E esse tornar divino também não é humano, sabe? Então a gente precisa ter esse equilíbrio de enxergar pessoas como seres humanos ali, que são potenciais alunos para a vida toda, sabe? Sim. A gente tem que aprender a lidar com a própria expectativa. Assim, é uma educação mínima que tem que ter de consciência, assim, sabe? Básico. A sua expectativa em relação à pessoa é o que não interessa na história, tá ligado? A sua expectativa você deixa de lado. E daí a pessoa, o que a pessoa propõe para você é o que interessa. Daí, em cima disso, você tem que ter maturidade. Mas quando a gente coloca essa pessoa lá no pedestal e essa pessoa comete um erro, a pessoa não tá errada. Quem tá errado é você que se decepcionou. Exatamente. Isso. E quando a gente pega tudo isso e volta para dentro do mundo negro, para dentro da nossa experiência com a economia, também, né? Isso tudo que a gente está falando é uma parte da nossa ideia. É também porque a gente não pode deixar de consumir coisas porque a gente desgostou de uma experiência que teve com a pessoa. Vale medir o nível da experiência também, né? Sei lá, é muito importante. Mas é muito importante também, e mais tão importante quanto, a gente não ficar preso dentro da ideia de representatividade, como nossa, isso é tudo, que a gente não precisa só de representatividade. A gente não precisa de um Jay-Z, de uma Beyoncé, que são puta trilionário, sei lá quantos dinheiro essas pessoas têm. A gente precisa de várias pessoas pretas que consigam ter estabilidade, ter uma boa qualidade de vida. A gente precisa de, normalizar a qualidade de vida. Quando a gente tem só um representante dessa boa qualidade de vida dentro da experiência de ser negro, não é o suficiente. E é justamente por conta disso. A gente não pode, quando a gente trouxe no começo ali que pessoas que exploram a nossa realidade desses representantes e tudo mais, é nesse sentido. Quando a gente fala que representatividade é uma migalha, não é no sentido de que ela não é importante. Né? Só que a representatividade somada à lógica de pretos no topo é uma lógica
escurecida da metodologia branca meritocrática, de que uma única pessoa preta que conseguiu ter o mérito de acessar o mundo branco é suficiente. E não é. A gente precisa construir uma outra dinâmica, uma outra lógica, que também é uma outra dinâmica, uma outra lógica de enxergar a realidade, sabe? Então, o que a gente quer falar no resumo desse vídeo é o seguinte: consumam pessoas pretas. Não, pera. Consumir pessoas pretas pode não ser a melhor experiência. Que deselegante. Totalmente deselegante. Pode ser uma boa experiência. Olha Mas só. não é a melhor frase que eu posso dizer. Mas vamos lá. O que eu quero dizer é basicamente o seguinte: consumam serviços de pessoas pretas. Consumam politicamente pessoas pretas. Palmitagem não é só pegar bem gente branca, é também experimentar o mundo branco por inteiro. Tá dentro disso. Vamos voltar ao nosso pensamento para tentar propor coisas para a comunidade negra, mas também quando alguém propuser coisas para a comunidade negra, abraça, cara. Abraça. As pessoas crescem, as pessoas mudam, as pessoas repensam uma infinidade de coisas. A experiência pessoal dessas pessoas vale uma conversa com essa pessoa, vale uma troca de ideia. Mas o que essa pessoa propuser para a comunidade, tiver potencial, abraça. Tem banco para pessoas negras. Tem barbeiro para pessoas negras. Que as pessoas negras vão cortar o cabelo de uma pessoa branca, tá ligado? Depois ainda reclama que a wave não tá bom. Então, assim, vamos voltar o nosso olhar para dentro da experiência do que os negros estão produzindo, que a galera preta tá produzindo. Vamos fazer isso com o pé no chão. Ó, galera, a gente também tá falando tudo isso porque a gente quer compartilhar com vocês o lançamento do site Rede Preto no Preto. Fica também o convite para vocês observarem o site, se cadastrarem no site. O site da Rede Preto no Preto tá no ar e a partir desse momento a gente quer convidar todo mundo para construir juntos e a gente vai estar lançando aí a chamada para o lançamento do nosso site para vocês estarem acompanhando. E tem uma outra coisa que é muito importante. Você se interessou pelo site? Gostou da ideia do site? Gostaria de fazer parte? Porque você sabe que você pode fazer uma parada legal, pode propor uma coisa interessante? Vem conversar com a gente, cara. Vem trocar uma ideia, vem falar, tipo, em que pé que vocês estão, como tá o desenvolvimento disso, daquilo, posso ajudar em tal coisa. A gente talvez não agrupe todo mundo, porque quando a gente fala essas coisas, a gente acha que vai vir umas 100 pessoas. Vou ver umas 3, 4. Dessas 3, 4, talvez a gente não consiga colocar todo mundo no bonde, mas a gente pode, tipo, abraçar uma ideia. Tá ligado? A gente pode, tipo, implementar uma parada que a gente não tinha pensado antes. Pode deixar mais... Compartilha esse vídeo, cara. Compartilha tudo. Poxa vida. Assiste esse vídeo. De compartilhamento me deixa emputecido. Me deixa maluco. Compartilha isso uma vez, cara. Assiste, curte, salva no Instagram. Salva. Clica no negocinho de salvar no Instagram. E galera, a gente vai se despedir por aqui, né? Vamos estar falando mais sobre essas questões de economias pretas aí, provavelmente numa live aí com vocês, inclusive do próprio lançamento do site. E estejam todos convidados, convidadas, convidados do jeito que você quiser. Mas venha com a gente. E é isso. É isso. Beijos e queijos. É nóis. Falou!